Uma coisa que a gente tem discutido bastante é como é que se avalia a qualidade do sistema de informações. Na RIPSA tem um grupo que discute a avaliação da qualidade do sistema de informação, com modelos internacionais. Acho que vocês entraram na página ripsa.org, não sei, o Luiz estava interessado nisso. Eu acho que tem lá, dentro da página da RIPSA, tem o comitê, mas a pessoa que está coordenando esse comitê é a Cláudia Risso, que é do DataSUS. Ela tem o doutorado dela nessa questão de avaliação de sistemas de informação e ela tem trabalhos publicados. Vocês podem dar uma olhada, que é interessante, modelos internacionais para avaliar o sistema de informação, que é isso que a gente está discutindo aqui. Então a Cláudia, procurando por Cláudia Risso, com 2 S, vocês vão achar provavelmente ou a tese dela, ou ela publicou um trabalho, acho que na Ciência e Saúde Coletiva, se eu não estou enganado. Então, eu acho que essa é a questão. Então, uma das coisas que a gente faz com o sistema de informação funciona igual qualquer diagnóstico que você faz. Ele tem sensibilidade, tem especificidade, tem cobertura, né? Você pode criar todos esses indicadores e avaliar, né? Então, então, quando você vai avaliar um exame de laboratório, para ver se ele é sensível, específico e etc., né, você usa, em geral, o que a gente chama de padrão ouro. Né? Você usa um conjunto de outros testes para definir se aquele paciente é positivo ou negativo para aquela doença. Né? Então, aquilo é o padrão ouro, mas aquilo seria, entre aspas, a verdade, e aí você vai ver quanto que o teu teste identificou e tal. Né? Ok? Estão lembrados mais ou menos disso? Então, o padrão ouro do Kines, a minha pergunta para vocês é essa: é a AMS, não é a AMS? Quanto que a AMS... Então, quanto que... Pois é, então essa é uma discussão que tem sido feita, que eu acho que era legal a gente colocar aqui na roda. Né? Porque o levantamento da assistência médica sanitária é um levantamento que é feito pelo IBGE todo ano. Todos os estabelecimentos de saúde têm que informar dados, uma grande parte deles que estão no Kines. Acho que o Kines é mais amplo, né, bem mais amplo do que o levantamento da assistência médica sanitária. Mas é um outro jeito de medir. Ele também pergunta quantos leitos tem, quantos isso, quantos aquilo. Teoricamente, os números deveriam ser os mesmos, já que se referem os mesmos hospitais e tal. Quanto um número se afasta do outro, qual que é padrão ouro, é uma discussão. Lá na RIPSA, uma discussão que eu participei, não é bem a minha área de especialização, é se deve parar o levantamento de assistência médica sanitária ou não. E aí tem gente que pula dessa altura, dizendo que não pode, etc. Acho que é um bom tema para Oswaldo, Marília e Namara comentarem um pouco. Acho que é uma questão fundamental aqui na capacidade instalar. Eu acho que, inclusive, a lógica do Kines, nesse sentido, é uma lógica posterior. Né? Então, acho que até por isso que sai a discussão na RIPSA. Será que ele já é um confiável a ponto da gente não precisar mais fazer inquéritos de outra forma? Porque antigamente não tinha nada. Né? A gente tinha os cadastros. Não, só para ver o que está acontecendo na RIPSA. Por exemplo, uma outra discussão que pega e bomba na RIPSA, você tem 2 maneiras de medir, tá certo? Mortalidade infantil. Você tem medido pelo SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, e pelo SINASC, no denominador, nascidos vivos, e tem as estimativas feitas pelo IBGE. Então, se vocês olharem nos indicadores básicos da RIPSA, você tem alguns estados que usam estimativa, porque o pessoal não confia que o estado tem um bom sistema de informação de mortalidade ou de nascidos vivos. E os outros... E isso também dá um puta pau, né? Porque alguns usam um jeito ou outro. E essa discussão ficou meio parecida, é isso que eu estou tentando, na questão da AMS Kines. Tem gente que não acredita no Kines, né? E tem gente que, como o Oswaldo, que acha que a AMS já morreu. Essa é uma briga histórica e eterna, inclusive, né? Acho que tem a questão da mortalidade infantil, que, inclusive, a gente vê lá em lugares onde essa adequação do registro de óbito não é confiável, se usa uma forma, outros lugares usa outra. Tem uma outra briga, por exemplo, que é a questão a gente tem da mortalidade infantil e tem, por exemplo, a questão de partos, se é CH, se eu pego pelo CH, por exemplo, taxa de cesárea. Né?
Se eu pego pelo Sinasc, eu tenho uma vantagem, mas, por outro lado, ali está embutido toda a rede de saúde suplementar, não SUS. Se eu pego a taxa de cesárea pelo CH, tem os problemas do CH, né? Mas o gestor hoje, por exemplo, fala, eu não vou pactuar pelo Sinasc, porque eu tenho menor governabilidade sobre a rede não SUS do que sobre a rede SUS. Né? Então, no fim, a gente trabalha, chega uma hora que a gente tem os dois indicadores, né? Tem os dois de mortalidade, e eu não vejo nenhum problema de ter os dois de capacidade instalada do inquérito, da MS e do CNES. Eu jamais diria que o CNES é o padrão ouro, porque aí é melhor a gente morrer, né? Também acho que não é o inquérito, porque assim, eu acho que a vinculação com o inquérito do prestador hoje, inclusive, teoricamente é menor do que ele tem com o gestor que ele contrata, com o sistema que ele está integrado. Então, eu imagino que se o cadastro, o CNES hoje, fosse de fato um instrumento de gestão, ele vai chegar um momento que ele seria um instrumento melhor. Por exemplo, se a vigilância sanitária do SUS, que está muito mais dentro desses serviços, me disser quantos leitos tem naquele hospital, seguindo o padrão normativo do próprio Ministério, da RIPSA, da nossa portaria do que é censo hospitalar, do que é leito, do que não é leito, e todo mundo estiver falando a mesma língua, essa é uma informação bastante confiável. Não é isso que está dentro do CNES hoje ainda, como falou o Luiz Preto. Infelizmente, devia ser. Né? Se na hora que tiver leito SUS eu tiver um contrato e colocar o que eu contratei ali, tiver essa clareza, hoje tem muito prestador que preenche o CNES ao seu bel prazer, né? Não é uma questão controlista, mas é uma questão de qualidade da informação. E o gestor recebe, um mês some leito, outro mês entra leito, e a gente divide pelo número de leito que ele diz. Inclusive em termos de ocupação, em termos de adequação de produção, vai tudo para o lixo essa informação. Então acho que se o gestor se apropriar, o CNES vai se aproximar da realidade. Eu acho que a gente ainda precisaria, se for para fazer uma comparação um pouco mais epidemiológica do ponto de vista da capacidade instalada, de fazer alguns inquéritos diferentes para ter talvez um padrão ouro. Para mim, o padrão ouro hoje é a realidade. E a realidade em particular de um hospital, em termos de leitos, hoje, a gente que conhece bem o hospital sabe que, inclusive, essa realidade muda a cada meia hora dentro do hospital. Então, este padrão ouro, talvez ele seja impossível de existir. Então, fazer alguma coisa amostral, mas de um outro jeito, talvez dentro do próprio SUS, a gente não vê muito isso, né? Com todo o movimento de pesquisa que a gente tem, a gente não vê muito esta vontade, né? Vamos cruzar todas essas informações e vamos talvez trabalhar um pouco com banco de dados relacional e tentar chegar numa informação um pouco melhor em função da conferência das várias bases de dados, que é o que a gente sugere para a própria auditoria fazer. Né? A auditoria do SUS, teoricamente, ela deve trabalhar com essa circularização, pegar as mesmas informações em bancos de dados diferentes para tentar verificar vieses e distorções. E ela também não faz isso. Então, a própria auditoria do CNES, né, é uma coisa que a gente fala que é fundamental de ser feita pelo gestor para tentar melhorar esse banco. Né? Só em relação ao CH, o ano de 2008 foi o ano de mudança da tabela, se passou para a tabela unificada. Se passou o ano de 2007 inteiro, quem trabalha com isso, discutindo essa nova tabela. E ao final do ano tínhamos lá um depara, né? Existem vários deparas na área do processamento, que é uma coisa ridícula, né? Quer dizer, isso quer dizer que a gente está com vários sistemas que não são os outros, mas ainda não são os próximos, né? Por exemplo, a gente hoje tem um depara deste novo CNES, moderno, melhor, teoricamente, do que aquele cadastro ambulatorial que se tinha anteriormente, e o cadastro hospitalar, que não estava na internet, não estava publicizado, portanto, com certeza pior. Para um processamento, hoje eu tenho um cadastro único, uma tabela única e 2 processamentos distintos. Então, eu tenho que trazer o depara, porque esse sistema me alimenta processamento de CIA e CH. E a gente imagina que para os próximos, não vai ser este ano, talvez para os próximos a gente consiga um processamento unificado, né? Que consiga alinhar melhor. Por exemplo, existem mudanças, a gente não mostrou aqui, mas hoje eu tenho consultas ambulatoriais no CIA por faixa etária, que eu não tinha antes, já tive, já não tive, agora tem talvez com uma informação um pouco melhor. Outros procedimentos, eu tenho uma informação que a gente chama de detalhada, é um BPA, um boletim de produção individualizado. Então, eu começo a ter um pouco mais de informação, um pouco mais individualizada. Mas tudo isso veio de 2008 para cá. O dado de produção de AIH de 2008, eu não tenho a menor dúvida, e me corrijam vocês que trabalham hoje ainda no dia a dia com isso, é muito ruim. Ele sempre vai ter que olhar para 2008 com algum viés de olhar. O ano de 2008, ele começou em janeiro. Se a gente não tivesse contratualizado na maior parte do Brasil naquele momento, ou seja, pagamento mais por orçamento global do que por procedimento, nós teríamos um caos assistencial. Não tivemos, porque a maior parte dos prestadores já recebiam por orçamento global e falou, bom, desencana da produção, paga o que tem que pagar.
Em março, abril é que se foi olhar para isso. Fechamos o ano de 2008 sem enxergar esta produção. A produção CIA de 2008, nós fomos enxergar ela mais quase no meio de 2009. Quer dizer, um sistema que eu passo um ano sem olhar para ele, a quantidade de erros e a quantidade de coisas que ficaram perdidas é muito grande. Ele deve estar subestimado, mas ele deve ter outros erros pelo próprio ajuste da tabela, pela fragilidade das pessoas que codificam de não estar apropriadas ainda. Então, todo o movimento feito em 2007 não foi suficiente para que isso passasse de uma maneira mais razoável, né? Em relação, só fechando a questão da MS, eu acho que a gente deveria cruzar essas informações de cadastro, olhar para elas, até entendendo que ela não é o padrão ouro, mas para começar a acompanhar e subsidiar a própria RIPSA e todo o olhar que a gente tem, até para dizer, em algum momento, dizer, olha, ela está ficando cada vez mais distante, está ficando cada vez mais próximos, e avaliar o momento de parar ou talvez de repensar a forma de fazer para se apropriar um pouco de ser, de fato, um padrão ouro, que é o que eu imagino que o inquérito deveria ser. Não, é só lembrar outra coisa, né? Que o CNES reflete faturamento, reflete dinheiro, né? Então, daí é uma coisa também que tende a melhorar, apesar, por exemplo, aqui no Estado, praticamente a grande a maioria dos serviços estejam contratualizados, recebe por orçamento fixo, mas ele reflete o financeiro. E onde bate no bolso, as pessoas procuram, né, rapidamente se, né, acomodar para resolver, para não trazer prejuízo. Onde ela falou CIH é SIH, que eu lembrei que é uma outra fonte de informação que nós temos, é o CIH, tá? Que é e que a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi já solicitado a ela, inclusive, para disponibilizar, né, o CIH. Ela não só não disponibilizou, quando ainda quem tentar acessar hoje o tabinete da agência já faz pelo menos um mês que está fora do ar e ninguém consegue acessar. Não sei qual é o problema que está tendo lá, mas é outra fonte de informação. O CIH vai me dar, então, característica da produção de serviços dos hospitais não SUS, né? Ou dos leitos não SUS. E que aí posso, então, comparar, inclusive, como está a produção de um lado e de outro e nos apropriarmos dessas informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas que, infelizmente, nesse momento não as temos. Os indicadores da Secretaria de Estado, está na página da Secretaria de Estado, www.saude.cp.gov.br, gestor, e depois tem informações, onde tem o tabuíne, o tabinete e a matriz de informações, que é uma outra fonte de informações. Patrícia. Gente, eu tomei gosto e agora eu queria provocar realmente, né? Porque tem diferentes experiências. Então, na questão do CNES, a gente, não vou nem chamar de problemas do CNES, eu vou chamar de características do CNES, que afetam profundamente o município de São Paulo. Por exemplo, para começar, ele não é web, né? Não vou entrar em questões de processamento, o Luiz é um mestre nisso, mas para nós que temos uma rede imensa, já estamos com uns 15 mil estabelecimentos cadastrados, segundo estimativas que o Luiz andou fazendo, só de consultório isolado, médico, só de consultório de odonto entrariam mais uns 60 mil, né? Mas é um problemaço, porque você tem que criar uma infraestrutura maluca para consolidar os dados e você vai perdendo coisas no caminho. A outra coisa é a característica dele de ser focado no estabelecimento. O que é um estabelecimento? Parede, telhadinho, janela, porta, endereço. Para a nossa realidade, é um outro problemaço, porque não é só São Paulo. Eu vejo que isso está sendo uma evolução da organização dos serviços. Hoje a gente tem um prédio, tá, que pode estar acomodando diferentes serviços lá dentro, sem que eles tenham que ter necessidade completamente independentes, né? Eles podem compartilhar uma área de recepção, compartilhar uma área de administração de medicamentos, ou sei lá, o fato é que eles existem, né?
Como é que a gente trata essas questões, né? Qual a experiência que os outros municípios têm? Como que a gente pode encaminhar isso? Hoje a gente tem equipes, por exemplo, que prestam assistência à saúde do idoso, que elas são acopladas em outros estabelecimentos. Como é que a gente vai trabalhar com isso daqui para frente? Né? Não tem sentido a gente fazer ajeitamentos para poder registrar o dado e identificar a existência desses serviços, né, para poder ter no CNES um grande instrumento de capacidade instalada. A outra coisa que me preocupa agora, enquanto usuária do sistema, né, quando eu busco o dado no CNES, eu quero buscar aquilo o mais próximo possível da realidade. Na medida que o Ministério coloca críticas e críticas e críticas dentro do CNES, a gente sabe que de um mês para o outro, a gente pode deixar de ter a apresentação de produção de alguns estabelecimentos que por uma crítica X, Y, Z, o estabelecimento não passa. É o caso, por exemplo, das equipes de NASF, que a gente tem tentado cadastrar e a gente sabe da dificuldade das equipes de processamento para conseguir por isso, porque tem uma série de críticas que podem não passar o sistema, você pode perder um estabelecimento inteiro por causa disso. Vejam que esse tipo de reunião é importante até para a gente acertar uma linguagem, né? Porque ela fala um monte de coisa aqui que a gente boia, né? O que é o CEL, o que é o NASF, o que é não sei o que. Eu tenho a impressão que algumas pessoas aí fora ficaram meio por fora do assunto, né? Quando chegar no inferno todo mundo entende, mas por enquanto... Mas acho que é importante, tá? Claro, a consideração dela é muito importante, é o seguinte, você tem, e o Oswaldo tinha falado, e o Álvaro, todos estão mais ou menos se referenciando a esse tipo de questão, para você poder fazer análise, você tem que padronizar. Quando você padroniza, você mistura alhos com bugalhos, e aí pronto, aí se você não misturar direito isso, não vai dar nenhum prato razoável, né? E o que é grave também, no caso de São Paulo, que se construiu uma rede relativamente grande de unidades básicas de saúde, já havia uma rede da esfera estadual que foram municipalizadas, então, do ponto de vista de rede de unidades básicas de saúde, por exemplo, na capital, você tem um número bastante significativo de unidades boas, unidades grandes, próprias para isso, e que é muito diferente de unidades básicas improvisadas que foram criadas para acomodar uma ou duas equipes de saúde da família na periferia de uma cidade pequena. Quer dizer, não dá para pôr no mesmo lugar essas questões. Não que uma não seja importante, que hoje uma é mais importante que a outra. É que são diferentes. E, eventualmente, estão classificadas no mesmo bloco. Tá certo? E, por outro lado, o que foi colocado aqui é que você tem no mesmo prédio diferentes serviços. E o cadastro prédio, no cadastro serviços. Então, eu tenho um serviço de saúde mental, mas eu tenho junto um serviço, um laboratório, eu tenho junto outro serviço qualquer. E nesse mesmo prédio, o CNES não aceita, nesse mesmo endereço, serviços diferentes. Tá certo? Deixa eu me corrigir. Existe uma tabela de serviços no CNES, tá? Essa é uma tabela padronizada, tá aí para território nacional. O que eu me refiro são a outros serviços que não estão nessa tabela e que fazem parte da nossa realidade. E para esses a gente não consegue dar visibilidade. Esclarecido? Dito tudo isso, ou mais ou menos colocado tudo isso, só o que fica claro é o seguinte, é que existem dificuldades, tá certo? Mas o fato de existir essas dificuldades, nós não podemos jogar a água suja com a criança dentro, tá certo? Acho que essa é a velha história, né? Este é o sistema existente, é o melhor sistema construído até o momento e que precisa ser melhorado. É isso que tem que ser colocado. E neste processo de melhorar o sistema, lembrar sempre o que o Álvaro colocou, é de que cada vez que mudar alguma coisa, existir uma nota técnica que mudou. Porque quando nós como sanitaristas, trabalhamos sempre com tendências históricas, né, períodos maiores, se nós não registrarmos a cada momento o que é que foi que mudou, a forma de registro, a forma de cadastro, a forma disso ou daquilo, quando nós fizermos tendência histórica, nós sempre vamos estar cometendo equívocos. Tá certo? Então, essas preocupações que não constam claramente registradas, que nós estamos aqui documentando como coisas que precisam ser pensadas e trabalhadas. Tá certo? E eu acho que o Álvaro trouxe uma possibilidade interessante, é de que, uma vez constituído um grupo de trabalho aqui, como nós estamos propondo, um comitê temático né, de capacidade instalada, mas por todos os eixos nós vamos estar propondo a mesma coisa, de pessoas que se interessem por este assunto, tá certo? Isto pode começar a ser trabalhado um pouco, tá certo? No sentido de clarear melhor quais são realmente os problemas existentes, quais possíveis soluções,
encaminhar para quem está decidindo essas questões. Eu acho que na esfera federal existe uma abertura para estar incorporando essas modificações. Eles são abertos. Nós aqui, por exemplo, no Observatório, uma demanda que nós fizemos junto ao pessoal da área federal lá, para que os dados fossem colocados em termos de regiões de saúde, porque não havia, só havia município e estado, rapidamente isso foi, a nossa solicitação para a Grande São Paulo foi generalizada para o Brasil. E o CNES passou a apresentar, foi o CNES ou qual deles lá? Desculpe, o Tabinet passou a disponibilizar regiões de saúde. Então, na realidade, veja que na medida que se façam demandas claras e tecnicamente sustentáveis, existe uma certa boa vontade na esfera federal de estar incorporando isso nos sistemas de saúde. É essa que acho que é a questão que nós precisamos estar registrando claramente aqui. Bom, acho que nós, parece, pelo jeito, mais uma ou outra pessoa que está querendo pedir a palavra, nós estamos chegando ao encerramento disso, mas vamos encerrar de uma forma bem organizada, sem sair correndo um de cada vez. Vamos fechar bonitinho e tal. Então, o Álvaro está pedindo a palavra, eu gostaria de saber mais o seguinte. Na fala do Álvaro, nós estaríamos aceitando as últimas inscrições para usar o microfone. Se não houver ninguém, a gente faz o fechamento, eu e o Eduardo aqui fazemos o fechamento do evento. Não, o que eu queria fazer era uma proposta, realmente, que acho que a gente já identificou uma das coisas que a gente queria com esses diálogos, né, do ciclo, aí ficar, acho que coisas que podem ser feitas. Eu acho que a gente já identificou, quer dizer, uma possibilidade de a gente ter esse serviço no observatório. Acho que cada um dos eixos poderiam começar. Porque isso só aparece quando você começa a querer usar dado. Porque quando tem a lógica do dado, nós estávamos discutindo isso antes de ontem, né, que a gente está querendo discutir os dados do ressarcimento para tentar estudar um pouco essa relação público-privado, né? O pessoal que tem direito no plano de saúde vem usar no SUS. Como é que você estuda isso? Aí a gente começou a falar com o pessoal da ANS, fizemos uma reunião durante o Quali-Hospital, um evento que a gente fez na GV segunda e terça-feira. A gente começou a discutir como é que a gente usava a base de dados do ressarcimento. E aí ficou claro o seguinte, a base de dados do ressarcimento ela foi feita para o ressarcimento, ou seja, o cara usou o sistema único de saúde e ele tem direito a um plano de saúde, o plano de saúde teria que ressarcir. Essa é a finalidade dele. Quando a gente começa a querer usar essa base para estudar qual que é a pesquisa que a gente está fazendo, Observatório, ANS e AGV, qual que é a pergunta? Né? A pergunta é, por que o cara que tem direito a um plano de saúde, né, ele pode usar o plano de saúde? Porque tem cara que não tem direito para algum procedimento, porque o plano dele não dá direito. Mas quando o plano dele dá direito, por que ele usa o SUS? Essa é a pergunta da pesquisa, a gente vai tentar descobrir isso. Quais são as razões que fazem usar o SUS? Ora, é muito difícil usar o cadastro do ressarcimento para responder essa pergunta. Porque o cadastro do ressarcimento não tem isso aí como um dos seus objetivos. Ele quer cadastrar, é uma coisa de deve, paga, recorre. No fim não paga nada, mas enfim. Bom, ninguém paga nada. Mas a lógica dessa base de dados, né, é a lógica do pagamento. E a gente está tentando usá-la para fazer um outro estudo, para responder outra pergunta. Provavelmente nós vamos apanhar bastante. É isso, nós ficamos a tarde toda lá, Pedro, Beth, eu, o pessoal da ANS discutindo. Então, eu acho que tem esse problema. Como a gente está começando a usar base de dados, e essa é uma discussão interessante com a IH. A IH, houve uma época que a turma dizia, isso é fraude, tem fraude, não dá para usar. A IH é só para pagamento, tem fraude. Aí o pessoal da saúde pública, Maria Lúcia Lebrão, Maria Lúcia Sobol, né, começaram a estudar, a usar a IH. Aí começou a descobrir que tem problema. Mas dá para usar a IH para ver por que as pessoas se internam. Mas não é tudo. Não é tudo, mas é um puta de uma amostra. Né? É um amostrão. São 11 milhões de internações processadas por ano. É uma enorme base de dados. Né? Então, há problemas? Há problemas. Vamos identificar o problema, vamos dizer qual é o problema. Então, eu acho que a gente podia já criar no observatório, talvez, eu não sei se por eixo, talvez o melhor fosse um espaço mesmo de alterações relevantes nas bases de dados mais utilizadas,
que cria um impacto na hora que você for usar. Porque essa é a finalidade do observatório. Nós aqui queremos estimular que o gestor use dados e informações sistematizadas para tomar decisão. Para isso a gente está tentando facilitar. Então, faria essa proposta, que eu acho que isso vai ser um serviço, eu acredito, que vai ser muito utilizado, não só aqui por nós, porque muita gente não sabe essas coisas que o pessoal que lida está falando aqui. Por exemplo, eu não sabia que 2008 e 2007 está tudo subestimado. Então, 2008. Não, 2008 para o CIA e para o SH está subestimado. Eu estou analisando internação hoje, eu estava fazendo lá um boletim com o Fernando, nosso preceptor. Eu não sei o que acontece. Então, eu vou tentar interpretar que caiu o número. E, na verdade, pode não ter caído. Então, se eu estou escrevendo, tem que pôr uma nota embaixo, não é? Nota. O ano 2008 pode estar subestimado, ponto. Todo mundo é inteligente, olha e toma decisão. Interprete sabendo disso. Né? O Ministério, né? O Observatório de Saúde adverte. O ano 2008 pode estar subestimado. Agora, você vai olhar para tomar decisão. Olhe e tome a sua decisão. Né? O dado é apenas um componente da decisão. Né? Às vezes a decisão passa longe do dado, que a gente é contra, mas passa. Né? Essas coisas horrorosas que manda quem tem poder, obedece quem tem juízo, né? Às vezes passa longe do dado. Mas eu sou contra você também, né, Beto? Então tá bom. Obrigado, Pedrão. Veja, essa reunião serve para isso, exatamente para mostrar as possibilidades e as dificuldades, né? Pois não, vem aqui no microfone. Eu estava lembrando exatamente nesse sentido, enquanto ele chega aqui, as dificuldades que a gente tem para fazer algumas análises. Por exemplo, na área de recursos humanos, vocês vão ter isso com o Arnaldo Sala, que estará conversando, quem estiver aqui no ciclo específico do RH. Mas para você fazer qualquer comparação, né, município a município em relação a RH, é uma loucura, porque você tem vínculos empregatícios dos médicos de 2 horas, 3 horas, 6 horas, 8 horas, 1 hora. Tem cara que é 1 hora, o registro dele é 1 hora. Tem médico que está cadastrado em 10 estabelecimentos. Como é que ele trabalha, eu não sei, mas ele está cadastrado em 10 estabelecimentos, tá certo? E tem um que bateu o recorde, acho que era 40, né? Esse até o CRM foi ver quem que era esse cara, né? Porque está presente em 40 estabelecimentos ao mesmo tempo, cadastrado em 40 estabelecimentos, tá certo? Esse está próximo de Deus, né? Está conseguindo a ubiquidade, a presença em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, essas situações, a gente só vai corrigir na hora que nós utilizarmos essas bases de dados e formos estar olhando e trabalhando. Na realidade, o que o Arnaldo acabou fazendo, e que eu ia colocar com o meu raciocínio a relação das unidades básicas, que eu falei para vocês, a unidade básica de São Paulo é diferente dos outros municípios, para você poder fazer alguma comparação desse tipo em termos de unidades de capacidade instalada, você vai ter que padronizar, por exemplo, o número de consultórios. Tá certo? Uma unidade básica pode ter 5 consultórios, outra unidade básica tem 2 consultórios. Então, na realidade, o que me interessa para comparar com a população é o número de consultórios disponíveis. Depois vamos discutir se tem médico ou não tem médico naquele consultório, mas em termos de capacidade instalada, é consultórios. Tá certo? Você pode ir encontrando artifícios para poder padronizar, para poder fazer comparação. Você não vai comparar diretamente. Não vai pegar o dado puro do CNES e tentar comparar só por unidades básicas, mas qual é essa unidade básica e tentar ver o tamanho dessa unidade básica e tentar ver consultório padroniza por alguma coisa. O que o Arnaldo fez? O Arnaldo, para poder comparar RH, ele fez um processo estatístico de transformação dos profissionais todos em 8 horas de trabalho. Então eu tenho 4 horas de psicólogo, eu tenho 5 horas de dentista, eu tenho não sei o quê, eu padronizo isso para 8 horas, tá certo? Aí eu posso comparar um município com o outro, quer dizer, é o número de horas disponíveis por habitantes, não é mais número de profissional, mas é o número de horas profissional disponível por habitante. Percebe? Então, alguns artifícios a gente vai construindo para poder conseguir fazer uma análise um pouco mais consequente. Deu para pegar a ideia, né? E tem mais o colega que quer falar e depois nós vamos partir para o encerramento, se tudo indica. Ele cumpriu direitinho, era na fala do Álvaro, quem quisesse poder se inscrever. Ele se inscreveu. Então, bom dia. Meu nome é Paulo, eu sou lá do município de Arujá. As informações elas são enviadas, né, para o Ministério todo mês, que a gente faz todo esse processo, cadastro toda a nossa equipe de profissionais, né, e transmite isso que vai representar a produção daquilo que foi gerado no mês. Enfim,
Na verdade, o meu questionamento seria referente ao repasse disso aí, entendeu? Financeiramente, do fundo a fundo. Que esse dinheiro, por exemplo, é o que a gente entra no site e está lá os repasses que foi jogado da produção daquele mês. Como que isso, né? Como que a gente se baseia, norteia em referente aos dados que foi transmitido com aquilo que está lá dentro do que está representado no site do fundo a fundo, né? Que é o repasse. Então é uma grande dúvida. Então a gente está trabalhando, por exemplo, em Arujá, o Kinesi, quando nós entramos lá com o nosso amigo Jorge lá, que foi o cara que pegou de frente lá o Kinesi, então quer dizer, enfrentamos para melhorar o sistema. O que estava jogado lá dentro não representava uma distorção enorme a realidade que estava lá, né? Então a gente corrigiu tudo isso, enfim, melhoramos a capacidade instalada que está hoje dentro do sistema, praticamente hoje está 100% quase o nosso Kinesi, enfim. Mas eu não percebi um aumento do repasse disso tudo, desse aumento da capacidade instalada, e o repasse não correspondeu a isso. Talvez o Luiz, eu gostaria de falar o Luiz, ele deu uma orientada para a gente, né, até colocar aqui ao público, nós tivemos até uma vez lá na secretaria, né, no trabalho do Luiz, o Luiz nos orientou bastante. Aliás, nós estamos corrigindo muita coisa aí, agradeço aí a participação do Luiz nessa parte, enfim. Alguém poderia complementar? Minha dúvida é essa. Tudo bem, eu acho que uma coisa é a produção, né? E outra coisa é teto. Tá? A produção, é óbvio que o Luiz já deu exemplos, eu levantei vários exemplos aqui e tal, que interferem, quer dizer, no pagamento a partir de base de alimentação do Kinesi de forma não adequada, vamos dizer assim, ou erradas. Tá? Então isso reflete, quer dizer, eu faço uma produção, né, eu dei o exemplo das inconsistências de um hospital, por exemplo, que ele apresenta uma produção do humano, onde cerca de 20%, mais ou menos 20%, é isso que deu, né? Tá? Um pouco menos, não, 20 não, era 2.000 e pouco, em 17, né? De 15% mais ou menos, que era uma produção que não refletiu em pagamento, né? A IH que foram rejeitadas pelas várias formas de inconsistência. Então isso é produção. Quer dizer, então eu produzo, efetivamente, tem uma UTI, ele interna na UTI, só que a UTI não está cadastrada, então não gera faturamento. Então isso é produção. Outra coisa é teto. O teto foi estabelecido, os novos tetos foram estabelecidos a partir da PPI, tá? Que tem relação com a produção? Tem, claro, porque a produção que também foi, a PPI levou em conta a capacidade de produção que cada um dos serviços e cada um dos municípios. Então tem uma relação? Tem. Agora, foi estabelecido teto por município. E cada município, cada gestor, assim como o gestor estadual também, estabeleceu os tetos, entre aspas, dos seus prestadores, que estão na contratualização. Isso aí deve ser periodicamente avaliado, né? Cada 3 meses, cada 4 meses, para ver se aquilo que está contratualizado está sendo cumprido. Porque tem metas, inclusive metas de produção na própria contratualização. Tá? Então são coisas diferentes. Então você pode ter uma produção maior, tá, do que o teto que você recebe. O teto que você recebe é o que sai lá no Fundo Nacional de Saúde, tá? E a produção que você tem, você pode pegar no tabinete do próprio Ministério, então você vai ver que tem diferença, né? E mesmo porque você tem recursos que estão repassados a municípios que não tem nada a ver com produção, né? Ele tem o Integra SUS, tem universitário, né? Então, que não corresponde a fundo. Então, são coisas diferentes e que tem que ser levado em conta. Obviamente, quando um município, o gestor municipal, ele tem uma produção muito acima daquele teto que ele recebe, ele chia e começa a pressionar na bipartite e tal, para realinhar esse teto, e pede para o Ministério, pede na bipartite, e é discutido e tal, para tentar fazer um realinhamento, já que ele está produzindo muito mais do que o teto que ele está recebendo. Deu para
Então eu passo o microfone então agora para o Eduardo Izumino, que representa a Fundap, coordenador do projeto aqui, para fazer suas considerações finais e depois eu faço as minhas considerações finais. Bom, as minhas considerações são rápidas, né? Eu acho que a minha avaliação inicial é que o evento foi um sucesso. A gente espera que os próximos eventos contem, né, com mais participação, né, com mais envolvimento, né? O de hoje, eu pelo menos estou muito satisfeito, estou muito contente, né? Deu bastante trabalho para a gente conseguir organizar esse evento, mas assim todo esforço valeu bastante a pena, né? Eu gostaria de fazer um pouco de propaganda, né? A Fundap, além, né, das atividades digamos ligadas ao setor de saúde, ela está sempre oferecendo uma série de outros eventos, outros cursos, né, outras possibilidades de trabalho, possibilidades de parceria, né? Então, isso pode ser acompanhado pelo nosso site www.fundap.sp.gov.br, né? Também a gente pode ser pessoalmente, né? No próprio site tem alguns endereços de e-mail, né? Eu posso deixar aqui um cartão ou um e-mail para quem se interessar, ok? E agradecer, né, a presença, a participação de todos hoje, né? Convidar, né, para a próxima quinta-feira, já dia 8, né, vem a palestra do Dr. Álvaro, né, e para todas as outras palestras durante o mês de abril. Gente, muito obrigado. Passando aqui para o Dr. Pedro. Muito bem. Então nós prosseguimos semana que vem, quinta-feira, com o Dr. Álvaro e o Dr. Drummond. É isso que estará presente. Mais gente talvez apresentando casos. Na realidade, a apresentação básica de experiência é do município de São Paulo sobre o painel de acompanhamento, painel de controle, monitoramento. O painel de monitoramento que estará sendo apresentado. É um painel que foi construído no município de São Paulo para monitorar as ações de saúde no município e acompanhar para o gestor ir tomando decisão o tempo todo. É uma coisa bastante avançada, bastante diferenciada, uma experiência muito importante que foi desenvolvida aqui na capital e que pode servir de modelo de experiência para os outros municípios também desenvolverem coisas parecidas. Então, semana que vem a gente continua com isso. Por hoje, eu só gostaria de reforçar que não esquecessem de deixar a ficha preenchida ou aqui na mesa, ou de preferência aqui em cima mesmo, né? Você queria falar alguma coisa? Deixar aqui conosco essa ficha, com a Beth, comigo, com o Álvaro, aqui na mesa, para a gente poder restabelecer, ou dar continuidade a esse contato sobre este tema específico de hoje com quem estiver interessado para frente. Muito obrigado pela presença. Eu acho que foi realmente, alcançamos nosso objetivo, tá certo? Acho que foi muito interessante. E gostei muito de tê-los todos aqui conosco, construtores do SUS, e vamos continuar trabalhando nesta linha. A nossa perspectiva é de fazer a construção do SUS na região metropolitana da forma mais tranquila possível, mais civilizada possível, e que a gente consiga realmente atender melhor a nossa população, que sofre muito nos sistemas de saúde por aí, como o próprio Oswaldo mostrou, com as suas, apesar de todo o esforço dos gestores, apesar de todo o investimento feito, nós ainda temos muitas coisas que poderiam estar sendo melhoradas. Óbvio que o dinheiro sempre é insuficiente na área da saúde, vocês sabem, estamos discutindo em Brasília a questão do recurso, mais recurso para a saúde, isso sempre o recurso é insuficiente, mas por outro lado nós não podemos nunca perder a perspectiva de que com o que temos, eventualmente podemos fazer melhor. Então nós temos que trabalhar com essas duas questões, brigar por mais dinheiro, mas nunca esquecer de brigar, de usar melhor o dinheiro que nós já temos e trazer mais resultado para a população. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.